Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma meditação sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje que está no capítulo 18 de São Mateus, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O Evangelho de hoje, como vocês podem perceber, é uma continuação do Evangelho de ontem, em que Jesus fala sobre como deve ser a nossa vivência fraterna. Ontem ele falava sobre a correção fraterna e hoje ele fala a importância de sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Ou como nós rezamos na oração do Pai Nosso: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O jeito mais efetivo, mais completo de nos abrirmos à misericórdia de Deus sobre a nossa vida é sendo misericordiosos com os outros. E para ilustrar esse ensinamento, Jesus nos conta essa história de um homem que tinha um patrão para o qual esse homem devia muito dinheiro. E o Evangelho diz aqui que ele devia uma enorme fortuna. Era uma coisa impagável. E ele não tinha como pagar. Então ele passou a implorar ao seu patrão que lhe perdoasse. E o patrão, claro, ele chegou inclusive a se ajoelhar, caiu aos pés do patrão. E aí o patrão, ele pediu um prazo maior, só que o patrão fez mais. Não é que ele deu um prazo mais esticado para o seu funcionário pagar aquela dívida enorme. O patrão, diz o Evangelho, ele teve compaixão, soltou o seu empregado e perdoou toda a dívida. Ou seja, não é que ele deu um prazo maior, ele perdoou tudo. Perdoou tudo. E aí esse mesmo empregado que foi perdoado
ele vai até um outro homem que lhe devia muito menos do que ele devia para o patrão dele, e aí cobra daquele outro homem, e o outro homem pede a mesma coisa, dá-me um prazo, e ele não quis nem saber. Mandou jogar o devedor, o companheiro dele, na prisão, até que pagasse tudo o que devia. E aí os outros, claro, viram aquilo. Sabiam que ele tinha acabado de ser perdoado pelo seu patrão de uma dívida gigantesca que ele nunca iria conseguir pagar. E aí aquele mesmo homem que foi perdoado, ele com o outro que lhe devia muito menos, ele não tem nada de misericórdia. Por que que essa história é tão dramática? Porque ela infelizmente reflete muitas vezes a nossa própria atitude. Quantas vezes nós buscamos a Deus pedindo perdão, Ele nos perdoa, nos acolhe, nos manda pessoas que são um canal muito claro da misericórdia dele para nós, nos acolhe, nos lava de todo pecado no sacramento da confissão. E nós que recebemos um perdão tão grande de Deus, diante do próximo que muitas vezes cometeu em relação a nós um pecado muito menor do que aquele que nós confessamos, nós não temos nada de misericórdia. Não queremos falar com aquela pessoa. Um ótimo exercício espiritual que você poderia fazer quando você tem dificuldade de perdoar alguém é você se colocar diante do crucificado. Ele foi crucificado por causa dos seus pecados, dos meus e dos seus. Quem somos nós para sermos acusadores dos outros? Ele nos perdoou inúmeros pecados e muitas vezes. O que Ele nos pede é que amemos os irmãos de uma forma semelhante àquela que nós fomos amados por Ele. O patrão, no fim das contas, pega aquele empregado que mandou prender o outro que lhe devia, manda prender esse homem que não sabe perdoar, até que ele pague toda a sua dívida. Só que é uma dívida impagável. Esse homem nunca vai sair da prisão. Esse homem não tem salvação. Aquele que não sabe amar, que não sabe perdoar, que não está disposto à reconciliação, não está disposto à salvação. O nosso coração não é verdadeiramente livre, não é realmente maduro espiritualmente quando ele é um coração que guarda mágoas. De certo modo, um coração rancoroso é um coração que não enxerga a realidade de modo objetivo. Nós somos perdoados por pecados muito maiores. Deus, objetivamente falando, não teria por que perdoar a gente. Ele perdoa simplesmente por amor, por misericórdia. Nós que fomos perdoados diante da cruz de nosso Senhor, contemplando a cruz, tocando a cruz, como é que nós podemos dizer que temos o direito de cobrar de outros que nos paguem a dívida? Como é que nós, que muitas vezes causamos dores ao crucificado, como é que nós podemos exigir de outros pela dorzinha que eles causaram a nós? Ai, mas a minha dor é muito grande. E a dor que nós causamos ao Cristo? Perdoar é sinal de virtude, de fortaleza em Deus. Eu queria convidar você, a partir de hoje, a um segundo exercício espiritual. O primeiro é se colocar diante da cruz, perceber que os seus pecados causam aquilo, e confrontando-se com a cruz, conseguir dela extrair força para perdoar, como quem diz, eu que fui perdoado de uma dívida tão grande, como é que eu não vou perdoar essa dívida muito menor? O segundo exercício espiritual, para aqueles que têm muita dificuldade de perdoar, é, mesmo que você não tenha muito desejo, muita vontade, você vai colocar o propósito de, a partir de hoje, todos os dias, rezar por aquele que te feriu, por aquele que te fez mal de alguma forma. Em Deus é que você vai conseguir fazer isso. Amar, perdoar e todos os dias, mesmo sem sentir um grande desejo, Senhor, eu rezo por aquela pessoa, mesmo que eu não goste dela.
mesmo que ela tenha me feito mal. Mas para que eu seja misericordioso como tu és misericordioso, eu rezo por ela. Você vai perceber com o tempo como isso vai curando o seu coração, como você vai ficando mais livre e com um coração mais parecido com o coração de Jesus, que te acolhe com muita misericórdia. Que Ele nos ajude a amar como Ele, a perdoar como Ele, nesse dia em que nós celebramos a Santa Dulce dos Pobres. Ela que foi tão misericordiosa, que acolheu tantos que estavam nas ruas e os amou, os acolheu, como o coração de Jesus espera que nós façamos, que nós amemos, que a gente viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.